Bom, esse livro, evidentemente, que não vai ser lido apenas por católicos, né? Mas pelos cristãos e por pessoas estudiosas que se interessem, enfim, por esses personagens, por essas histórias todas. Mas o senhor acredita que para os católicos isso acaba sendo uma motivação para conhecer mais profundamente o Antigo Testamento, professor? Sem sombra de dúvida, Everton. O livro é um livro de estudo. Não é um livro de meditação, não é um livro devocional, mas é um livro para se ler, aprender, compreender os caminhos pelos quais ele trabalha e trazer essas informações para o seu cotidiano, para a sua prática, para a sua formação como cristão. É um belíssimo livro para ser estudado em grupos de reflexão, em grupos de estudo da Bíblia, para que você tenha na cabeceira aí da cama, a fim de crescer como cristão. Não é um livro devocional, como o senhor disse, mas acaba nos motivando também para a vida cotidiana, né? A vida empresarial, vida no nosso trabalho. A história de Abraão é fantástica, né? Quando o senhor citou a saída da zona de conforto, a gente ouve muito isso de líderes empresariais, né? Motivacionais. Tem que sair da área de conforto para crescer e tal. E Abraão nos mostra isso muito claramente, né? Perfeito. Os personagens bíblicos são excelentes modelos, exemplos de como é que nós podemos nos comportar em todas as áreas da vida, seja no mundo corporativo, no mundo da religião, das igrejas, no mundo da família, no mundo das relações individuais. São exemplos magníficos do alcance da vida dessas pessoas hoje. O livro Deus se revela em gestos de solidariedade deve ser lançado quando, professor? Eu acredito, Everton, pela programação da editora Paulus, que nos próximos 15 a 20 dias já deve estar no mercado. Tá, ok. Esse é o livro de qual número do senhor? Eu acho que é o 29. Muitos trabalhos já foram lançados, né, professor? Já foram, graças a Deus. Tá certo, então. Vamos para um rápido intervalo aqui no programa Conexão Terceiro Milênio. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre outro livro que será lançado em breve pelo professor Luiz Alexandre Solano Rossi, dessa vez também pela editora Paulus. Estamos gravando este programa aqui na Chácara Rainha da Paz e você percebe este maravilhoso local, este maravilhoso jardim que Deus nos privilegia nesta manhã de gravação. Estamos conversando hoje com o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, ele que está lançando 2 livros. Nas próximas semanas você vai poder acompanhar o lançamento. Um deles, Deus se revela em gestos de solidariedade, e o outro, Nos Passos de Maria. No primeiro bloco falamos deste Deus se revela em gestos de solidariedade. O professor Solano Rossi explicou a importância da obra, o fundamento, né, que é baseado principalmente e especificamente no Antigo Testamento, a história de Ruth, de Abraão, dos Salmos, e agora vamos falar Nos Passos de Maria. Solano Rossi, por que essa obra? Por que você resolveu escrever? Esse livro, Everton, é quase que uma continuidade daquele que eu lancei em agosto do ano passado, cujo título era Viver com Maria. Foi uma experiência muito satisfatória, pessoal, como escritor, mas também como fiel. E eu pensei, depois dessa experiência e pela repercussão que o texto teve, ele já está na 2ª edição, foi para a 2ª edição em apenas 6 ou 8 meses, eu pensei em produzir um outro livro com a mesma temática, abordando a vida de Maria, as experiências dela, mas agora de uma maneira muito mais prática e para que acompanhasse o dia a dia dos nossos irmãos e irmãs nas igrejas. Por isso eu pensei num livro que tivesse um caráter mais devocional, um caráter muito mais prático, que guiasse o dia a dia de todos nós. Por isso, a estrutura desse livro é um pouco diferente dos demais. Né? Como é que está estruturado? O livro tem um caráter devocional. São 30 meditações para ser utilizado em 30 dias. Contínuos e sucessivos. Aí, por exemplo, o leitor ele acorda pela manhãzinha e antes de trabalhar, ele lê
um texto bíblico referente a uma passagem da vida de Maria. Logo após tem a meditação que eu fiz sobre aquele texto, que envolve como é que Maria vivenciou aquela experiência e como aquela experiência repercute hoje em nós, como é que aquela experiência dela nos ajuda a vivenciar melhor aquilo que somos como homens e mulheres de Deus. E após a meditação tem a oração do dia. Né? Então, a estrutura é pensada da seguinte forma: antes de iniciar o dia, da correria do dia a dia, nós paramos, interiorizamos, nos aproximamos de Maria, meditamos com ela, crescemos com ela, nos movimentamos com ela e depois saímos para trabalhar, saímos para estudar. Ou você pode fazer isso também à noite, ou você pode usar o texto para um retiro, seja coletivo, seja individual, enfim, é um texto para que trabalhe o dia a dia de cada um de nós. E nos Passos de Maria, a estrutura surge, né, por causa disso, mas nos Passos de Maria tem a ver com como é que nós poderíamos responder a seguinte pergunta: em nossos passos, o que Maria faria? Em cada atitude nossa. Em cada atitude nossa. O que ela falaria? O que ela sentiria? Qual seria a reação dela, o comportamento dela diante daquilo que nós fazemos? Esse é o ponto, talvez, fundamental dessa obra. Ok, professor. O primeiro livro, o senhor disse que teve boa repercussão, né? Foi o primeiro livro que o senhor escreveu sobre Nossa Senhora ou não? Sim, foi o primeiro livro, a primeira experiência específica sobre Nossa Senhora. Ok. E teve uma repercussão muito grande também na área acadêmica? Também na área acadêmica eu fiz algumas palestras a respeito desse livro e da espiritualidade que eu tentei desenvolver a partir de Maria nesse livro. Inclusive uma dessas palestras foi na PUC de Curitiba, num simpósio que aconteceu lá no primeiro semestre, tentando abordar essa questão da espiritualidade como um instrumento que nos humaniza, né? E não só nos humaniza, mas também traz para nós qualidade de vida.